Mas de repente, se você sentir no coração, aí você de bom grado retribui algo mais, né? Entre as irmãs tem aquele negócio que eles falam assim, que quando vai uma vasilha com comida, tem que voltar com outra. É, irmão? Deus amado, Deus querido, eu te peço em nome de Jesus. Toma essa vida, essa mente. Toma este vaso em tuas mãos. Fala com a tua noiva, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Alimenta-nos, ó Deus. Porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de ti. Por isso, Deus, toma a mente e os lábios do diácono Rodrigo, Senhor, e alimenta-nos, ó Pai. Porque estamos aqui sedentos de ti, da tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Aplaudam o nome do nosso Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Sim. Irmãos, mais uma vez, eu tenho que louvar a Deus, porque é muito bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Essa atmosfera que a gente entra, que a gente se envolve, Aleluia. a gente vê a presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nesse momento, enquanto nós estamos aqui escutando a palavra de Deus, escutando o testemunho, na hora do louvor, por mais das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a gente esquece por um momento e a gente sintoniza, entroniza com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por essa igreja, Aleluia, glória a pelo grupo Deus. de louvor, que tem louvado, abrido o seu coração, Glória a e Deus. que tem falado com cada um de nós. Aleluia. E isso já é algo para você poder falar para o irmão lá fora. Falar, na hora do louvor lá, é uma bênção, o fogo desce. Na hora dos testemunhos você fica de boca aberta, porque é cada coisa que acontece naquela igreja que você nem imagina. Glória a Deus. Na hora da palavra é uma bênção porque é chicotada, é chibatada para a gente aprender e melhorar. Então você vai sair diferente, você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Então é muito bom estar na casa do Senhor, irmãos. Eu amo estar na casa do Senhor. Espero que você também deseje, anseie por isso. E busque vir e participar dos cultos da casa do Senhor cada vez mais no nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra por favor no Salmo de número 15. Hoje nós vamos estar estudando um pouco o Salmo, comentando um pouco a respeito do Salmo 15. Amém. Salmo 15, palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será
abalado. Amém. Pode se assentar. Irmãos, todos nós sabemos, e eu creio que todos sabem, e foram chamados para nós termos uma vida diferente da de quando nós entramos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E nós sabemos também que nós temos então que deixar a nossa velha natureza, o velho homem, se despir dessas coisas que não agradam ao Senhor e nos encher da presença do Espírito Santo e das vontades e da palavra de Deus nas nossas vidas, não é verdade? E nós sabemos também que nesse caminhar, muitas pessoas, como foi dito no louvor, eles vêm falar coisas ruins, coisas erradas ao nosso respeito, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não prestamos, que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, de fazer parte do corpo de Cristo. E nós vemos aqui, nesse salmo, ele é o salmo de um verdadeiro adorador. Como a própria Bíblia nos diz, que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele era um adorador nato. Ele era aquele que colocava tudo diante da presença de Deus. As suas dificuldades, os seus problemas, as suas alegrias, todas as situações. Se nós formos ler os salmos, nós vamos ver cada coisa que o rei Davi passou e ele colocando diante da presença de Deus e louvando a Deus, glorificando. Então louve, simplesmente louve e glória a Deus. É uma bênção, irmão. Essa certeza, entende? E nós devemos então, como nós já escutamos aqui, seguir esses ensinamentos. E hoje, irmãos, nós vamos então estar falando de quais são os verdadeiros adoradores que podem então habitar na presença de Deus e glorificar a esse Deus. Amém? E espero que todos nós venhamos se encaixar, né, nessas qualidades que nós devemos ter, para que nós também possamos ser um verdadeiro adorador e poder habitar no santo monte de Deus. Irmãos, vamos ler mais uma vez os versos 1, aqui, verso 1 por enquanto, para a gente estar entendendo melhor. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Irmãos, então, algo muito importante para nós entendermos aqui, nós temos então que voltar para o período que o rei Davi escreveu essa passagem. Então nós sabemos que no tempo do rei Davi, isso daqui era uma coisa muito importantíssima. Nós sabemos que no santuário não era qualquer um que podia entrar lá. Nós sabíamos que aquelas pessoas que eram separados, sacerdotes, que eles estavam lá no santuário para oferecer, para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E ele continua dizendo aqui: quem poderá morar no seu santo monte? Então nós vemos ali que Deus escolheu o povo de Israel naquele momento para ser povo eleito, povo escolhido do Senhor. E nós sabemos que se estendeu agora até nós, somos chamados filhos de Deus também. Aleluia. Mas então, irmão Rodrigo, então quer dizer que acabou, então você já falou aí e não serve pra gente isso. Não, irmãos. A Bíblia, ela é atual e serve para nós também. Então, como é que nós podemos entender essa passagem aqui? Aqueles que podem habitar no santuário do Senhor e que podem morar no santo monte do Senhor, são aqueles que estão agora buscando a santidade para viver na presença de Deus. Aleluia. Tá? Então hoje, isso se aplica como aquelas pessoas que buscam viver na presença de Deus. Tá? E graças ao Senhor Jesus Cristo, hoje não é só o sacerdote que pode entrar na presença de Deus. Hoje não é só o sacerdote que pode oferecer um louvor, um sacrifício a Deus. Hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós podemos entrar na presença de Deus. Aleluia. E sacrificar, levantar uma exaltação ao Senhor, glorificar ao Senhor. Então, isso serve para nós também nos dias de hoje. Amém? Naquele tempo, fora todo esse contexto, o rei Davi, ele também mostra para, como eu posso dizer, ficar mais, para não ficar algo banal, algo assim, como que eu posso dizer uma palavra, para ficar ela mais forte, dar uma força
convicção? Uma convicção, como eu posso dizer, quando a gente fala... Autoridade? Uma autoridade, né? Porque não era qualquer pessoa, né? Não era de qualquer jeito que era feito. Então nós vemos que quando ele usa também essa linguagem, é para a gente ter mais temor, mais reverência, né? Para a gente fazer, não de qualquer forma, mas de todo o coração, com todas as forças, né? Do fundo do nosso coração, tá? Então primeiro nós temos que entender isso, né? Quem vai poder habitar na presença de Deus, no seu santuário, né? Nós vamos ver quem são essas pessoas que podem habitar, tá? Irmãos, esse salmo, ele vem com 10 condutas de éticas morais para todos aqueles que desejam, então, servir ao Senhor. Nós vamos estar falando, eu acho que vai dar para falar todas, porque eu falo meio rápido, né? Tá? Mesmo sendo bastante, a gente vai tentar falar uma por uma, se não der tempo a gente deixa e fala numa próxima oportunidade, tá ok? Irmãos, então em primeiro lugar, aquele que deseja habitar na presença do Senhor, morar no seu santuário, no seu santo monte, está no verso 2, diz assim: aquele que é íntegro em conduta e pratica o que é justo. Então, tá bem simples, está no texto, tá? É muito fácil de nós entendermos. Aquele que é íntegro em conduta e pratica o que é justo. Irmãos, se nós queremos viver na presença de Deus, ser aceitos pelo Senhor Jesus Cristo, e naquele dia entrar no reino, nós devemos então ser uma pessoa verdadeira. Glória a Deus. Nós sabemos que a salvação é pela fé, mas a gente não pode se acomodar nisso e viver uma vida de qualquer maneira, cheio de pecado, cheio de erros. Isso nós já sabemos. Então nós temos também que fazer a nossa parte e buscar fazer aquilo que agrada a Deus. E o rei Davi sabia disso, e ele também fala aqui no seu salmo, que serve para ele e para todos que acompanhavam então o seu reinado. Ele instruía e ensinava. Você que quer entrar no santuário, você que quer, né, ter a presença de Deus, você tem que ser íntegro. Você tem que ser uma pessoa que, como todos nós dizemos nos nossos dias, você não pode ser um na igreja e um lá fora. Você tem que ser o mesmo. Aleluia. Não é verdade? Aleluia. Até os defeitos é ruim, mas seja você. Porque todo mundo vai saber, o irmão ali, aquilo ali, ele, né? É ruim, o irmão lá, aquele ponto ali, tem que tomar cuidado. E aos pouquinhos, gradualmente, nós perseverarmos para então vencer esses problemas, essas dificuldades. Mas nós não podemos ser o chamado duas caras, duas faces, aquele que é uma pessoa na igreja e uma pessoa lá fora. Não. Aleluia. Temos que ser íntegros, verdadeiros, tá? Esse é o Aleluia, primeiro Jesus. ponto para aqueles que desejam então habitar, ter a presença de Deus em suas vidas, tá? O segundo ponto, irmãos, está aqui, na parte B do verso 2, diz assim: que de coração fala a verdade. Isso nós já falamos da outra vez, os irmãos também que vieram aqui já pregaram a respeito disso. Nós devemos falar a verdade a todo tempo, custe o que custar, doa o que doer, não, com muita sabedoria, não é verdade? Mas sempre com aquela palavra temperada, com aquele amor que Deus já nos ensinou, para nós falarmos a verdade para todas as pessoas, tá? Então isso é algo que Deus deseja. A gente brinca, né? Brinca não, a gente fala a verdade, assim, sério lá em casa, né? Fala para os filhos, o pai da mentira é o diabo, hein? Você tá mentindo? Mas já brinca, né? Não precisa nem tentar falar o resto. A Bíblia não fala que quem fala mentira é filho do diabo, mas, né? Dá a entender aí que talvez seja. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos falar a verdade. Só que não é só falar a verdade, aqui está falando aqui, que de coração fala a verdade, né? Você tem que ter aquela empatia, aquela simpatia pela pessoa, para falar com ela, né? E muitas vezes quando a gente não vive a situação da pessoa, é até difícil de falar. Aí nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para Ele nos dar sabedoria para falar. Quando você já viveu, você sabe o que a pessoa está passando, é mais fácil de você conseguir falar essa verdade, né?
Agora, quando a gente não sabe, a gente tem que pedir a graça de Deus, a força do Espírito Santo de Deus, para Ele nos dar sabedoria, para estar falando com amor a verdade. Tá? Então, nós devemos também praticar, ter uma conduta íntegra e nós devemos falar a verdade do coração. Irmãos, por enquanto, nós vemos aqui nesse verso 2 algo que nós devemos fazer em relação à nossa vida. Nós devemos ser íntegros e nós devemos falar a verdade de todo o coração. Agora, o rei Davi ele vai entrar aqui o que nós não devemos fazer em relação aos outros. Tá? Então vamos ler o verso 3 aqui. Nos diz assim: e não usa a língua para difamar. Não usa a língua para difamar. O mundo, irmãos, eles fazem isso de propósito. Talvez vocês já devem ter escutado, eu não sei se vocês concordam com isso, mas infelizmente até nas fábricas, entre o meio dos brasileiros, eles fazem isso. Poxa vida, como é ruim, né? Quem não é cristão. Ele vai lá e faz de tudo para te prejudicar, só para pegar seu zangueiro. Só para tomar o seu lugar, só para pegar aquela máquina lá, que é menos corrido, que é menos suja, né? E quem dirá em outras situações também, né? Então, é muito triste, irmão, quando chega alguém para você e fala mal da pessoa que às vezes você nem conhece. Inconscientemente ele está querendo te induzir a acreditar que aquilo que ela falou é verdade. E por algum motivo, alguma circunstância, pode ser que com aquela pessoa não se deu bem. Mas você vai lá e conhece a pessoa e você se dá super bem. Já aconteceu, vocês já viram essa situação? Eu não sei se aconteceram com vocês, mas talvez você já deve ter visto isso, né? Às vezes a pessoa não se dá bem com outra pessoa, mas você, quando você conversa, você se dá bem. É ruim quando você se dá bem com as duas. E a pessoa tenta ficar jogando você uma contra a outra. Oh, Jesus. Aí que é ruim, não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado. Das nossas bocas não venham sair isso. Isso no mundo, infelizmente, acontece, mas dentro da igreja de Deus, nós não podemos usar a nossa língua para difamar. Aleluia. Nós não podemos, irmãos. Se você tiver alguma coisa para falar do abençoado, não fala nada, deixa que Deus resolve se precisar fazer alguma coisa. Né? Mas não difame, não fale mal daquela pessoa, para que você não seja o juiz, e para que Deus não venha te julgar da mesma maneira que você está julgando as outras pessoas. Não é verdade? Mas que você, infelizmente, né, guarda para você, você acha aquilo, você sente aquilo, pode ser que você esteja certo, a gente não sabe, mas não venha difamar, não venha denigrir a imagem de uma pessoa, tá? Tome cuidado com isso, tá bom? Continuando aqui no verso 3, nos diz assim, na parte B: que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que não faz nenhum mal ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Isso daqui é uma palavra para os cristãos. E que é mais difícil ainda. Que a gente não pode fazer nenhum mal ao nosso semelhante. E no mundo a gente pode sofrer muito com isso. Porque muitas pessoas podem até judiar da gente. E a gente tem que crescer e aprender a se desviar dessas setas, desses dardos, dessas armadilhas de Satanás, para a gente não fazer nenhum mal contra essa pessoa. Aleluia. E, irmãos, o problema é quando é algo muito grave. Quando você é realmente injustiçado a ponto de quererem ferrar com a sua vida, de querer acabar com você.
Aí você fala, mas isso é difícil, não tem como. Nós temos o próprio exemplo do rei Davi com o rei Saul. O próprio rei Davi está dando o exemplo aqui. O que o rei Saul tentou fazer por vários anos contra o rei Davi? Matá-lo, aniquilar. Tentou várias vezes. E teve uma vez que o rei Saul estava fazendo suas necessidades lá, ele poderia muito bem por trás lá e acabar com a vida do rei Saul. Ele não tocou no ungido de Deus. Ele não tocou. Verdade. Aleluia. É difícil, irmão. Esse daqui é um homem que tem autoridade para falar isso, não é verdade? Será que eu e você nós conseguimos? Pela força do Espírito Santo, no nome de Jesus, sim. Aleluia. Aleluia. Então, que nós tenhamos cuidado, que nós não venhamos fazer mal ao nosso semelhante e não plantar, lançar nenhuma calúnia contra ele, né? Mais uma vez, falar coisas que difamam, que caluniam, principalmente aquelas que é mentirosas, que tem pessoas no mundo que falam mentira de você para as outras pessoas para te derrubar. O cristão não faz isso, porque o cristão não fala mentira, não é verdade? Então o cristão não vai falar nenhuma mentira de outra pessoa para ferrar com outra pessoa. Deus me livre, misericórdia. Que a gente não venha fazer isso, tá? Então, eu falo que para os cristãos, irmãos, é um pouco mais difícil. Não é simples a caminhada cristã, não é fácil. É árdua, o caminho é estreito, a porta é estreita. É isso mesmo, tá? E eu sei que vocês são firmados em Cristo Jesus, que vocês querem a salvação, então vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. Nós vamos ser transformados e mudados, tá? Resista mais um pouco, aguenta mais um pouquinho. Jesus já está voltando, já está batendo na porta já. Logo, logo a gente vai para o céu. Logo, logo a gente está lá na alegria eterna, lá no gozo eterno, com o nosso Pai. Então, fique firme, irmãos. Não faça nenhum mal, por favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí, irmãos, nós vamos para o verso 4, tá? Aí ele começa a falar mais uma vez do que você tem que fazer com a sua própria vida, em relação à sua própria vida, tá? Para você ser uma pessoa que vai habitar, que vai ter a presença do Senhor, vai se achegar ao santo dos santos do Senhor, ao santuário de Deus. Ele diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Irmãos, o que essa palavra está querendo dizer, irmãos? Mas que rejeita quem merece desprezo. Isso daqui para os cristãos é algo muito difícil, porque a gente vive numa cultura de que nós devemos amar todas as pessoas, porque Cristo amou todas as pessoas, e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porém, irmãos, infelizmente, nesse mundo, existem caluniadores de Deus. De Deus, não é das pessoas, é de Deus. Existem pessoas que atacam, assim, na cara dura, a Deus. Você entende? Eles querem acabar com os princípios cristãos, eles querem acabar com a fé cristã. Tá certo, sim, nós devemos orar e clamar por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia, abra os olhos delas e salve, sim. Mas isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo que eles fazem, com tudo que eles são. Entendeu? É isso que é desprezar o que é desprezível. Não é que a gente vai, porque eu não gostei, porque não me agradou. Não, também não é eu. Meu eu muitas vezes vai errar, vai ser enganoso. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que é desprezível. Irmão, se vier alguém e falar, vamos ali, nos tempos aqui, vamos oferecer um sacrifício a outros deuses. Se a gente for trazer para o nosso tempo, desculpa da linguagem um pouquinho reta e direta, vamos fazer uma macumba ali, fulano de tal. Isso não cabe a nós. Aos cristãos isso não é permitido. Por quê? Primeiro você vai oferecer algo a um Deus estranho para fazer o mal a uma pessoa. Nós já estamos vendo que nós não podemos fazer mal a nenhuma pessoa, que nós temos que ser verdadeiros, íntegros em conduta de coração,
E nós sabemos que o nosso Deus não deseja que nós venhamos adorar a outros deuses. Então isso é desprezível. Isso não é algo que a gente tem que... coitadinho. Não é coitadinho, não vou fazer. Que Deus possa te abençoar para você mudar. Eu não vou fazer isso. Então nós temos que ter esse cuidado que rejeita a quem merece e ao que é desprezível, tá? Mas honra os que temem ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes tem o seu irmão ali que vive com você, que está na caminhada com você, ou o seu irmão da outra igreja, às vezes que você nem conhece, e ele escorregou, caiu, passou uma luta. Aí você vai desprezar? Não, pelo contrário. Você tem que honrar, ele teme ao Senhor. Você tem que ajudar, você tem que estender a mão. Você tem que tentar fortalecer ele também. Para que você possa, junto com ele, caminhar na presença de Deus no corpo de Cristo. Ser abençoado. Então, honrar aqueles que temem ao Senhor. E principalmente, irmãos, aqueles que são dignos de serem, a gente pode dizer assim, copiados na sua conduta. O apóstolo Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aqueles que ainda, eles têm essa conduta, eles buscam que você possa honrar a eles. Que você possa, não é, como eu posso dizer, idolatrá-los. Não, misericórdia. Misericórdia, não é idolatrar o homem. Isso não é ensinado na nossa igreja. Né? Mas é você, o que bênção, né? Que nem, eu vou falar uma coisa aqui, que eu aprendi aqui na igreja, e que eu comecei a usar e estou usando. Teve uma vez que a missionária Luciana pregou aqui, e ela falou assim que, às vezes as pessoas chegam para ela e falam... Não é você é crente. Acho que era, você é crente? Ela fala, e você não é? Quebra no meio a pessoa, né? E você não é? Né? Eu sou, e você não é? Aí inverte toda a situação, não é verdade? Mas isso é algo que a gente deve, né? Aleluia! A gente deve, né? Fazer, na verdade. Pastor, eu aprendi também algo que eu fiquei ali impressionado na pregação das armaduras de Cristo. Quando o pastor falou assim, né? Cinto da verdade. Cinto da verdade. Quando a gente mente, é como se o cinto tivesse saído de você. Eu fiquei olhando assim, eu já tinha essa coisa com mentira, sabe, pastor? Aí quando falou isso, eu falei, meu Deus, se eu tomo um tiro ali, morri. Falei uma mentirinha. O cinto da verdade saiu de mim e de Satanás ele ataca ali, já era, acabou comigo. Aquilo ali, eu fiquei, nossa, aí eu falei, meu Deus, são coisas que nós aprendemos aqui que nós devemos seguir. Verdade? Por isso que é bom vir à casa de Deus. A gente nunca sai da mesma maneira que a gente entrou. Glória a Deus, glória a Deus. Entende? Que a gente possa então honrar aqueles que temem ao Senhor também. E continua aqui, ainda no verso 4, ali na parte C. Diz assim, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso daqui também está enraizado junto com o seu verdadeiro. Você é aqueles que falam, você falou, você cumpre. Você vai sair perdendo. Depois que você fez, você analisou, talvez na hora que você falou não pensou direito, ou a situação mudou. Shoganai. Fazer o quê? Já foi, não tem o que fazer. Entendeu? Vou sair perdendo. Eu falei que ia fazer um bolo com a pessoa, cobrei tanto, aí eu fiz o bolo, queimou o forno e faltou ali os doces para fazer e na verdade saí no prejuízo.
você falou que ia fazer, né? Tem que ir até o fim, né? É difícil, mas tem que fazer. Vou pegar um pouquinho mais pesado, perdão. Não, vamos pegar mais pesado. Deixa assim, tá bom. Né? Então, mesmo que você saia prejudicado, permaneça fiel à sua palavra. Aleluia. Glorifica a Deus, tá? Para que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, tá? Glória a Deus. Desculpa. Verso 5, irmãos. Tá? Diz assim, ó. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Ixi, irmãos. No mundo isso daqui é cartão de crédito, financiamento, você vai sair perdendo. Agiota. Realmente a palavra aqui é para você não ser um agiota. Né? Aquele que você vai emprestar dinheiro, ó, só que é o seguinte, eu te empresto 10 mil aqui, eu vou querer 15 mil. Eu te empresto 100 mil aqui, só que ó, é 150 depois que você devolver. Bom, eles falam no mundo dos negócios, né, que quem é esperto, quem tem visão sempre cresce, né? Então, por isso que eu falo que para o crente é mais difícil. Não pode. É difícil, irmão, é difícil. Assim, você tem que ser justo e cobrar aquilo que você, né, o que é certo pelo produto, pelo negócio, né? Ou se você empresta, você tem que receber aquilo que você emprestou. Aí, vamos supor que alguém te emprestou dinheiro, você é filho de Deus. Aí você demorou muito tempo para pagar, 6 meses, 1 ano, misericórdia. Aí você, como um bom servo de Deus, filho de Deus, você oferta algo mais pela ajuda. Não é que a pessoa cobrou uma porcentagem a mais e você teve que pagar mais. Você viu, né, o seu irmão te ajudou, aí de repente, se você sentir no coração, aí você de bom grado retribui algo mais, né? Entre as irmãs tem aquele negócio que eles falam assim, que quando vai uma vasilha com comida tem que voltar com outra. Irmão? Né? Você mandou lá, aí volta com a outra, né? É mais ou menos isso, Se né? emprestar só a vasilha.